E aí, tudo certo? Já parou para pensar como é que a internet funcionava antes dessa maravilha que é a fibra ótica super rápida que a gente tem hoje? Pois é, existia uma tecnologia que era tipo a via expressa para os dados das empresas, e o nome dela era Frame Relay. Hoje, a gente vai desvendar como essa peça, que hoje está meio esquecida, foi fundamental e moldou a internet que usamos. Ah, e se você curte mesmo entender a tecnologia por trás de tudo, já aproveita, se inscreve aqui no canal e deixa aquele like, porque ajuda demais a gente a continuar trazendo essas viagens no tempo. Vamos lá? Olha, essa pergunta leva a gente para uma outra era. Hoje é tudo muito fácil, né? Fibra ótica, gigabit por segundo. Mas tenta imaginar o desafio que era, sei lá, conectar as filiais de um banco ou de uma rede de lojas em cidades diferentes. Isso numa época em que a infraestrutura era bem mais limitada. E por um bom tempo, a resposta para esse quebra-cabeça foi justamente o Frame Relay. Tá aí a definição mais formal. O Frame Relay foi um salto gigantesco na tecnologia. Para quem é da área, ele operava ali na camada 2, a de enlace de dados, e usava a comutação de pacotes. O que isso quer dizer? Basicamente, os dados eram quebrados em pedacinhos e enviados pela rede. Ele foi uma evolução direta de um sistema mais antigo, o x25, mas com um foco quase obsessivo em uma única coisa: velocidade. Para a gente conseguir entender como isso funcionava na prática, vamos fazer um exercício. Esquece os cabos por um instante. A melhor maneira de visualizar o Frame Relay é pensar num sistema gigante de correio com tubos pneumáticos, sabe? Tipo aqueles de filme antigo, só que conectando uma cidade inteira. Cada escritório, cada prédio, tudo ligado por essa baita rede de tubos. Agora saca só essa imagem. Os tubos eles não são exclusivos para uma pessoa só. Todo mundo usa ao mesmo tempo, assim como a rede. Quando você quer mandar uma mensagem, o sistema cria um caminho lógico só para ela, uma rota pré-definida. Esse é o nosso Circuito Virtual Permanente, ou PVC. E como a central sabe para onde vai cada pacotinho? Simples, cada um tem uma etiqueta de endereço única, o nosso DLCI. E se no meio do caminho uma caixa chegar toda amassada? Bom, para a gente isso é um pacote com erro. Essa analogia aqui é a chave para entender tudo. Tá, mas como é que o Frame Relay conseguia ser tão mais rápido que as redes que vieram antes dele? O segredo está numa decisão de projeto que é genial e até meio contraintuitiva. Ele fazia menos trabalho, de propósito. E essa frase ilustra o ponto de forma brilhante. Voltando para a nossa analogia, a central de triagem dos tubos ela não para abrir cada caixa, ver se o conteúdo está inteiro e depois fechar de novo. Imagina o tempo que isso levaria. Não, se uma caixa parece danificada, ela é simplesmente descartada, jogada fora. A responsabilidade de perceber que algo não chegou e pedir para mandar de novo é de quem enviou, não do sistema de correio. E essa comparação lado a lado deixa tudo cristalino. Nas redes mais antigas, quando um pacote chegava com um erro, era como se a linha de produção inteira parasse só para consertar aquele item, sabe? Criava um baita gargalo. O Frame Relay tinha uma pegada diferente. Ele fazia uma verificação super rápida, um tipo de cálculo matemático chamado checksum. Se o resultado não batesse, o pacote era simplesmente jogado fora. E a responsabilidade de pedir para reenviar aquele pacote específico era dos sistemas nas pontas, do tipo seu computador. Essa filosofia de não pare o tráfego por nada foi revolucionária e deixou a rede muito mais eficiente. Ok, a gente entende. Mas se a rede simplesmente joga fora os pacotes com erro, como ela podia ser confiável o bastante para ser usada por empresas? A resposta está no jeito como ela garantia a tal da qualidade de serviço, ou QoS. A mágica por trás disso tem nome: CIR, ou Taxa de Informação Comprometida. De forma bem simples, era um contrato, um acordo de nível de serviço que o cliente fazia com o provedor da rede. Trazendo de volta para a nossa analogia dos tubos, o CIR é como se você pagasse por um serviço premium do correio. Com esse contrato, eles te garantem que, mesmo na hora do rush, com milhares de caixas voando pelos tubos, um número mínimo das suas caixas vai ter passagem prioritária e vai chegar no destino. E para dar um exemplo bem concreto, uma empresa podia contratar um CIR de 128 kilobits para uma aplicação que não podia parar de jeito nenhum, como um sistema de vendas. Isso significava que, não importava o que acontecesse na rede, aquela aplicação teria, no mínimo, essa velocidade garantida para funcionar. E isso trazia a previsibilidade que o mundo dos negócios tanto precisava. Mas a história do Frame Relay tem uma reviravolta bem interessante. Apesar dele ter sido pensado, projetado para transportar dados, a engenharia da época deu um jeitinho de usar ele para uma coisa que, em teoria, ele não servia: chamadas de voz. E essa é a grande questão técnica aqui. A voz humana é super sensível a atrasos, à ordem que os sons chegam. Uma rede que joga pacotes fora e não garante a ordem de entrega parece o pior cenário possível para uma ligação, não é mesmo? A solução que eles criaram, no entanto, foi genial. Pensa numa conversa.
A ordem das palavras importa muito e o ritmo da fala também. Para resolver o problema da ordem, cada pedacinho de voz recebia um número, como se fossem as páginas de um livro. Isso permitia que tudo fosse remontado do jeito certo lá no destino. E para lidar com o atraso que variava, o tal do jitter, eles adicionavam carimbos de tempo. Isso ajudava o equipamento que recebia a suavizar a entrega, como um maestro ajustando o ritmo da orquestra. O resultado? A voz era reconstruída de forma clara, dava para entender perfeitamente. Essa adaptação mostrou quão flexível a tecnologia podia ser. E com isso, a gente chega no grande legado. A lição mais importante do Frame Relay não foi só a tecnologia em si, mas a filosofia por trás dela. Essa ideia de ter um núcleo de rede que é simples e rápido, que só se preocupa em encaminhar pacotes e deixar a parte complexa da correção de erros para os dispositivos nas pontas, isso é, até hoje, um dos pilares de como a internet funciona. Então, o ponto principal é este. Da próxima vez que você estiver vendo um streaming ou usando um serviço na nuvem, sem nenhum atraso, lembre-se dessa filosofia que o Frame Relay ajudou a criar. Um núcleo de rede focado em pura velocidade, enquanto a inteligência fica nas bordas. E a pergunta que eu deixo no ar é: onde mais na tecnologia de hoje a gente vê esse princípio de núcleo simples, bordas inteligentes, tornando tudo mais rápido e eficiente? É uma ideia que está em todo lugar se a gente souber onde procurar. Valeu por desvendar essa história com a gente e até a próxima!